quais são as atribuições do assistente social frente à situação de desastre. Então, fica aqui ligadinho comigo hoje, porque eu vou trazer tudo referente à gestão de desastres aí, tá? A atuação do assistente social frente a essas situações, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu só ficar menorzinha aqui. Na elegância, sou eu, professora Diana Bafka, sou sócia-diretora pedagógica aqui da Bonifácio e Bafka Educacional. Sou professora, assistente social. Eu tenho experiência de 5 anos com projetos de responsabilidade social na área da educação. Sou especialista em serviço social e gestão de projetos sociais, especialista também em gestão da educação, tá bom? A Bonifácio, ela vem atuando desde 2017, onde eu me encontro com Evelyn em 2019 e juntas vamos traçando aí essa caminhada da Bonifácio Educacional, onde a gente disponibiliza cursos, capacitações, especializações, palestras, treinamentos e muito mais. Como vamos aqui agora para a nossa super aula, cuja a temática é atuação do assistente social na gestão de desastres. Mas para a gente começar, né, a falar sobre desastre, sobre a gestão do desastre, a gente precisa saber o que é desastre, né? O que é isso? Bem, de olho na telinha agora, que eu trouxe aí o que significa, o que é desastre. Vamos lá. Desastre, do grego, é má estrela. Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Então, quando a gente fala de desastre, ele só vai acontecer quando afeta pessoas, só para ficar claro aí na mente de vocês. Dessa forma, se uma chuva intensa cai sobre uma área no meio do oceano, sem afetar pessoas ou o ecossistemas, então não vai ser um desastre, tá? Só é um desastre se a chuva cair sobre um lugar densamente povoado, com edificações frágeis, sobre morros e encostas, poderá vir a ser e se tornar um desastre, porque ele vai atingir pessoas diretamente, tá bom? Ou indiretamente, causando danos e prejuízos. Então, anotem aí o que é o desastre quando acontece um desastre, tá bom? Olha aí, printa a tela, tira foto, anota, mas isso é muito importante. Antes da gente começar a falar sobre o desastre, a gente precisa saber o que significa a palavra desastre e quando é um desastre, tá certo? Então, tá entendido até agora? Vão colocando aí no chat, porque a minha responsabilidade enquanto professora é ter a certeza que vocês vão sair daqui hoje sabendo como é a gestão do assistente social frente ao desastre, tá? Então, desde o início, a gente precisa primeiro conhecer a história, conhecer, né, saber o que significa para depois a gente adentrar sobre a atuação do assistente social frente ao desastre, tá bom? Então, vamos lá. Cadê eu aqui? Por décadas, os desastres foram considerados somente a partir de suas características geofísicas e, portanto, objetos de estudo das ciências naturais e das engenharias. Após serem considerados fenômenos sociais, passaram a ser estudados pela sociologia e as ciências humanas em geral. E aí que entra o serviço social aí para atuar, tá? Porque por muitas décadas foi considerado aí que somente a partir das suas características geofísicas era considerado as ciências naturais e de engenharias. E aí depois, como a gente viu lá no início, deixa eu voltar aqui o slide, quando a gente viu aqui, né, que ele pode acontecer afetando pessoas, então, consequentemente,
é considerado fenômenos sociais, e aí que os desastres eles começaram a ser estudados pela sociologia e pelas ciências humanas em geral. A Organização das Nações Unidas, objetivando reduzir o impacto dos desastres no mundo, designou em 1990 a década internacional para redução. Eu não estou aparecendo, né? Eu crente que estava aparecendo aqui. Deixa eu botar menorzinho. A década internacional para redução de desastres. O International Decade for Natura. Gente, eu sou péssima no inglês. Então, vocês entenderam aí, tá? A partir de lá, foram realizadas 3 conferências mundiais. Então, lá a Organização das Nações Unidas, tá? A ONU, todo mundo conhece a ONU, né? Ela queria fazer com que esses impactos dos desastres no mundo fossem reduzidos. E o que aconteceu? Ela designou aí que tivesse um debate internacional, tá? E aí, a partir do que a ONU colocou aí para a gente, né, designou em 1990, tivemos aí essas 3 conferências mundiais, que a gente vai conhecer aí agora um pouquinho para ficar por dentro delas, tá bom? Então, tivemos a primeira conferência, em Yokohama, em 94. Olha só, é uma temática aqui que não é, né, atual de 2000 para cá. Olha só, em 1994 tivemos a conferência para falar sobre a redução dos impactos do desastre no mundo, né? Tivemos também em 2005 Hyogo e em 2015 em Sendai. Essa última aí, gente, essa última conferência mudou o marco referencial adotado até então de gestão de desastres para a gestão do risco de desastres, que eu vou trazer já mostrando para vocês como é que acontece, tá? Mas aí a gente teve essas 3 conferências lá na década de 90, porque é muito importante, assim como o serviço social, para chegar, né, onde a gente chegou, a gente precisa ainda conquistar muitas coisas, mas para a gente chegar onde a gente chegou, tivemos discussões, tivemos conferências, né, para a gente estar onde a gente está. E assim também acontece com as temáticas e as áreas, e assim aconteceu com o impacto dos desastres, né? Tivemos essas 3 importantes conferências, onde foram discutidas melhoras para que o impacto desses desastres no mundo fossem os menores possíveis, porque a gente viu aí quantas pessoas morrem, né? Quantas vítimas cada desastre desse tem, como o ecossistema fica, né? Quanto de dinheiro o mundo perde em relação a isso. Então, é muito importante essa discussão e é muito importante que a gente saiba sobre ela, tá? Então, vamos lá. A densidade populacional relacionada à pobreza também influencia no impacto dos desastres, não é mesmo? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, que está um pouquinho pequeno. Vamos lá. O crescimento, gente, das cidades tem sido acompanhado pelo crescimento desproporcional da pobreza, não é mesmo? Então, as cidades, a densidade, né, populacional, ela está muito alta. Então, as cidades estão crescendo, né? Muita gente na cidade, só que o crescimento da pobreza também está alto, né? As populações mais empobrecidas quase sempre estão localizadas em áreas ecologicamente vulneráveis. Olha só, que eu estava acabando de falar, e deixa eu aumentar aqui para a gente ver maiorzinho. Então, em planícies inundáveis, em encostas íngremes, em moradias com infraestrutura precária, e isso tudo faz com que o impacto dos desastres sejam maiores, não é mesmo? Então, quanto maior a pobreza e a densidade populacional da região atingida pelo desastre, maior a vulnerabilidade, maior o impacto e maior são as perdas. Olha só que informação
relevante para a gente. Podem perceber aí, né? Depois pesquisem no YouTube. Eu vou colocar o link também para vocês assistirem o que eu coloquei. Mas olha só, olha ao redor da população que tem esse impacto dos desastres. São pobres, sempre. Quando a gente vê uma matéria, né, no jornal, na internet, sobre desastres, a gente vê logo que os atingidos foi o quê? Foram pessoas em situação de pobreza, não é mesmo? A gente vê sobre isso. Então, é muito importante ter claro que ter esse conhecimento, né, do como acontece, de que acontece, para a gente entender, para ver como a gente vai atuar em relação a isso, né, em relação a essa situação. Como eu vou gerir, enquanto assistente social, uma situação dessa, tá? Então, gente, até agora a gente viu vamos fazer aqui uma retrospectiva da aula até agora, tá? A gente viu o que é desastre, né? Porque para a gente saber como atuar enquanto profissional, eu preciso conhecer, saber qual o significado da palavra desastre. Então, a Pro trouxe hoje, tá? Com a explicação, tá bom? Também falamos sobre o que o Estado, o que o mundo está fazendo para tentar, pelo menos, reduzir esses desastres pelo mundo, tá? A gente viu aí que a ONU trouxe 3 conferências pelo mundo em 94, em 2005 e 2015, falando, discutindo, tá? Para trazer aí um impacto positivo dentro de situações de desastres, não é mesmo? A gente viu também que sempre a pobreza está relacionada aos impactos, né? A pobreza influencia aí os impactos dos desastres. E aí conhecemos aí onde essas populações estão, né? E quanto maior a pobreza, maior aí os impactos, né? Maior a vulnerabilidade, maior aí as perdas dentro de um desastre, não é mesmo? Bom, até aí tudo ok? Até aí tudo ok, gente? Então, vocês já conhecem o que é desastre, né? E o que acontece pelo mundo para reduzir esses impactos do desastre, tá bom? Agora, a gente vai aprender sobre a atuação do assistente social dentro da gestão de desastre, tá bom? A atuação do assistente social permite que a população atingida tenha acesso aos serviços básicos disponíveis e seus direitos fundamentais garantidos durante e após a crise. Como se faz a atuação do serviço social em desastres? Essa é a pergunta. Né? Essa é a pergunta que eu fiquei me fazendo por muitos anos e que tem muitos assistentes sociais aí que não sabem. Mas antes disso, antes da gente trazer essa resposta, é muito importante, eu vou colocar em tela cheia aqui para a gente ler juntos, tá? Porque, conforme prevê o nosso Código de Ética Profissional, lá no artigo 3º, um dos deveres do assistente social consiste em participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. Olha aí, lá no Conselho Federal de Serviço Social 93, página 27, está escrito. Então, é fundamental, gente, independentemente do seu vínculo profissional ou das motivações que levam profissionais até o local das emergências, tais ações indicam que de alguma forma a atuação em emergência está presente no conjunto de ações realizadas pelo profissional de serviço social. Esse aspecto é um fator importante na configuração desta demanda de trabalho aos profissionais, pois legitima a relevante intervenção do serviço social neste campo. Então, gente, deixa eu voltar aqui. Olha só, é um dos nossos deveres, está no nosso código de ética,
tá? Então, é muito importante o conhecimento dessa temática, tá? O conhecimento da gestão de desastre dentro dessas áreas, porque você pode participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública, tá? Eu não sei, eu não vi aqui se a menina de Minas Gerais respondeu relacionado ao que aconteceu em Brumadinho, porque ali foi uma emergência, né? Foi uma situação de calamidade pública, onde eu me lembro que os profissionais do Exército, né? Eles iam até o prefeito da cidade, ia para a mídia para solicitar, para convocar profissionais para contribuir nessas situações emergenciais, nessa situação de calamidade que aconteceu em Brumadinho. Isso aí é só um exemplo de um, mas também teve em Itabuna, né, o alagamento que aconteceu não só em Itabuna, mas em outras cidades do interior da Bahia. Também as pessoas iam, convocava mesmo, precisamos de profissionais de serviço social, profissionais de psicologia, de enfermagem, medicina, enfim, os profissionais eles eram convocados. E aí a gente vê no nosso Código de Ética que consiste aí no artigo 3 participar desses programas de socorro da população. Então, se faça presente. E aí, eu trago aqui, independente do espaço que você esteja ocupando, é interessante, tá? É importante você, enquanto profissional, atuar nessas situações de emergência, contribuir, né? E aí eu venho aqui agora e linko com uma frase que eu utilizo muito no meu fazer profissional. Eu falo assim, eu pergunto para os meus alunos, qual o seu propósito no mundo? Eu encontrei o meu propósito e você, enquanto profissional de serviço social, você tem uma importância no mundo. Inclusive, teve alguém que repostou isso do meu Instagram e achei que eu fiz isso, acho que foi em 2020. Assistente social, o Brasil precisa de você. E é isso que acontece mesmo quando eu me formo em serviço social, mas é me formar, gente, com conhecimento, lendo, estudando, participando dos espaços, né? Não só os espaços presenciais, mas o espaço como esse aqui, que a gente está nessa discussão, a gente está trazendo sobre essa temática importante para o Brasil e para o mundo, né? Então, é muito importante esse conhecimento, porque quando eu me formo em serviço social, tendo esse conhecimento, sabendo qual é a minha importância para o mundo, quando tem alguma situação referente e eu posso contribuir, eu vou na hora. Eu vou na hora enquanto profissional, porque ali está precisando de mim, é uma calamidade, é uma situação de calamidade. Então, precisa de mim enquanto profissional. Eu estudei para isso. Eu tenho o arcabouço teórico, eu tenho as ferramentas, né, para atuar enquanto profissional. Então, eu preciso ter isso claro em mim, enquanto profissional, para poder me disponibilizar quando acontecer. Porque quantas famílias em vulnerabilidade precisam de mim, precisam do meu apoio, né, das minhas ferramentas para ter o seu direito exercido, né? E aí eu volto aqui para o slide anterior. Quando tem um desastre, deixa eu botar aqui ele grande. Quando tem um desastre, a atuação da assistente social permite que a população atingida tenha acesso aos serviços básicos. Então, eu, assistente social, vou permitir que a população tenha acesso a esses serviços, né, aos seus direitos fundamentais. Então, estão precisando de mim, porque eu não vou estar disponível, né? Mas eu preciso ter conhecimento disso, eu preciso ter embasamento, e para isso é importante vocês estarem, nós estarmos nesses espaços de discussão, não é mesmo? Então, vamos aqui. E como se faz a atuação do serviço social em desastres? Vamos lá. A atuação do assistente social em grandes desastres tem seu início através de demandas pontuais para atendimento e providências, tá? Então, assim, a atuação do assistente social nesses grandes impactos aí, nesses grandes desastres que eu mostrei para vocês aí no vídeo, como é que vai acontecer? Vai aí
permitir que aquela população, eu, enquanto profissional de serviço social, eu vou permitir que essa população, ela tenha acesso aos seus serviços básicos, né? Muitas pessoas perdem suas residências, perdem seus familiares, quantas crianças ficam órfãos de pai e de mãe, né? Muita gente não tem o que comer, fica sem roupa, fica sem, como a gente diz aqui, né? Fica sem eira nem beira. E aí, eu, enquanto profissional, vou permitir que essas pessoas atingidas, tá? Em grandes desastres como esses que eu mostrei aqui para vocês, tá? Tenham acesso a esses serviços e aos seus direitos fundamentais, tá? Então, por exemplo, perdi toda a documentação naquele desastre, teve o alagamento da minha casa, eu não tenho onde ficar. Então, a primeira coisa que o assistente, o que o assistente social precisa fazer no primeiro momento é abrigar essas pessoas. Como vai acontecer isso? De que modo? Em casos de tragédias como enchentes, desabamentos, os assistentes sociais, eles desenvolvem inúmeras atividades. Assumem locais de abrigos temporários. Olha só como eu trouxe aí no slide anterior. O assistente social, e no primeiro momento, eles precisam assumir esses locais de abrigos temporários que tem, né? Precisam trazer aí para onde vão essas pessoas que ficaram sem seus lares, né? Sem roupa. Por exemplo, agora no frio mesmo, a gente vê muitas enchentes acontecendo, né? Com as chuvas. E aí as pessoas perdem tudo. Então, os assistentes sociais assumem esses locais, esses abrigos temporários, tá? Também participam de grupos de discussões sobre o acontecimento com a população atingida. Essa população, gente, isso é muito importante, a população, ela fica desamparada, né? Para onde eu vou? O que aconteceu? Perdi meus familiares, perdi minha casa é meu lar, é onde eu me sinto segura, eu não tenho mais. Foram anos e anos trabalhando para ter o meu lar, né? A gente sabe a luta que é para a gente conseguir uma casa para morar. A gente sabe disso. E aí, de repente, a pessoa perde a sua casa por causa de um desabamento, né, de uma enchente, e aí fica sem saber, sem orientação. E aí cabe o assistente social que trabalha com a gestão de desastre participar desses grupos de discussões, trazendo, né, o que vai acontecer, o que ocorreu, o que vai ser organizado para esses impactos reduzirem, o que vai, dentro das possibilidades, quais atividades, quais ações vão ser realizadas. Então, precisa ouvir esses moradores, essas pessoas atingidas desses desastres, tá? Com outras categorias, tá? Profissionais e com as autoridades, fazem encaminhamentos às pessoas para atendimento médico e psicológico. Lembrando que cada profissional dentro da sua área. Assistente social, você não é psicóloga, ou psicólogo, você não estudou para trazer orientações psicológicas, não. Você vai fazer, tá, as suas demandas, as suas ações, as suas atividades. Então, se você perceber que tem aí indicações para encaminhamentos psicológicos ou médicos, você vai encaminhar. Não queira ser faz tudo, porque você não vai acabar atrapalhando, certo? Então, cada um na sua, tá? Você na sua, também o psicólogo. Não tem assistente social? Não, deixa que eu sei fazer o papel do assistente social. Não. Quem tem as ferramentas somos nós, assistentes sociais, certo? Então, com outras categorias profissionais e com essas autoridades que estão ali envolvidas, né? Sempre em desastres e enchentes, enfim, sempre em desastres em geral, o Estado está presente de alguma forma, tá? As autoridades. Então, sempre com as autoridades e sempre com outros profissionais de outras áreas, nós, assistentes sociais, vamos fazer encaminhamentos quando for para fazer esses encaminhamentos, tá bom? Também aí
a prática do trabalho do assistente social atendem e cadastram as famílias, coletando dados sobre as perdas materiais e, principalmente, buscando informações sobre pessoas desaparecidas ou vítimas fatais, orientam a população quanto a seus direitos, entre outras atividades. Olha só que importante também. Então, a gente vai cadastrar essas famílias, né? Coleta esses dados, porque se eu sou de uma empresa, eu preciso ter essas informações para saber como a empresa vai contribuir, né? Ou então reduzir esses impactos do desastre que aconteceu, tá? Então, eu enquanto profissional, é o meu papel, tá? Lá na gestão do desastre. Então, eu vou cadastrar essas famílias, eu vou atender, eu vou ouvir, eu vou saber quais foram as suas perdas, para, a partir dessas informações, a partir da coleta desses dados, eu saber quais ações eu vou ter que fazer, vou ter que realizar, para onde eu vou encaminhar, o que aquela família, aquela pessoa precisa, enfim. Então, é muito importante eu saber quais são as minhas atividades frente a um desastre, tá certo? Olha só! Olha só! Acabamos, passou muito, muito rápido, né? Essas foram as minhas referências bibliográficas, tá? A qual eu estudei para trazer essa super aula para vocês. Acompanhe aí a Boni nas redes sociais, como eu falei, @Bonifácio Educacional. Se inscreve aí também nos nossos cursos através do nosso site.